Fala galera, espero que todos estejam bem. Estamos aqui mais um dia, onde nós leremos o Evangelho de Marcos, né? Paramos no capítulo 7, então leremos 7, 8 e 9. E também falaremos sobre as principais agendas do dia de hoje, no âmbito econômico e político. Dando início ao capítulo 7, na verdade o capítulo 7 se inicia dessa forma. Alguns fariseus e alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos dele estavam comendo com mãos impuras, quer dizer, não tinham lavado as mãos como os fariseus mandavam o povo fazer. Os judeus, especialmente os fariseus, seguem os ensinamentos que receberam dos antigos. Eles só comem depois de lavar as mãos com bastante cuidado. E ainda antes de comer, lavam tudo o que vem do mercado. Seguem ainda muitos outros costumes, como a maneira certa de lavar copos, jarros, vasilhas de metal e camas. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que é que seus discípulos não obedecem aos ensinamentos dos antigos e comem sem lavar as mãos? Jesus respondeu: hipócritas, como Isaías estava certo quando falou a respeito de vocês. Ele escreveu assim: Deus disse: este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas, como se fossem mandamentos de Deus. E continuou: vocês abandonam o mandamento de Deus e obedecem a ensinamentos humanos. E Jesus terminou dizendo: vocês arranjam sempre um jeito de pôr de lado o mandamento de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos. Pois Moisés ordenou: respeite seu pai e sua mãe. E diz também que seja morto aquele que amaldiçoar o seu pai ou sua mãe. Mas vocês ensinam que se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais, mas diz: eu dediquei isto a Deus, então ele não precisa ajudar os seus pais. Assim vocês desprezam a palavra de Deus, trocando-a por ensinamentos que passam de pais para filhos. E vocês fazem muitas outras coisas como esta. Jesus chamou outra vez a multidão e disse: escutem todos o que vou dizer e entendam. Tudo que vem de fora e entra numa pessoa não faz com que ela fique impura, mas o que sai de dentro, isto é, do coração da pessoa, é que faz com que ela fique impura. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Quando Jesus se afastou da multidão e entrou em casa, os seus discípulos perguntaram o que queria dizer essa comparação. Então ele disse: vocês são como os outros, não entendem nada. Aquilo que entrar pela boca da pessoa não pode fazê-la ficar impura, porque não vai para o coração, mas para o estômago e depois sai do corpo. Com isso, Jesus quis dizer que todos os tipos de alimento podem ser comidos. Ele continuou: o que sai da pessoa é o que faz ficar impuro, porque é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, a moralidade sexual, os roubos e crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto da cidade de Tiro. Ele entrou numa casa e não queria que soubesse que estavam ali, mas não pôde se esconder. Certa mulher que tinha uma filha que estava dominada por um espírito mau ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Ela era estrangeira, de nacionalidade sírio-fenícia, e pediu que Jesus expulsasse da sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixe que os filhos comam primeiro. Não está certo tirar os pães dos filhos e jogá-los para os cachorros. Mas, Senhor, respondeu a mulher, até mesmo os cachorrinhos que ficam debaixo da mesa comem as migalhas de pão que as crianças deixam cair. Jesus disse: por causa dessa resposta você pode voltar para casa. O demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, encontrou a criança deitada na cama. De fato, o demônio tinha saído dela. Jesus saiu da região que fica perto da cidade de Tiro e passou por Sidom e pela região das 10 cidades e chegou ao lago da Galileia. Algumas pessoas trouxeram um homem que era surdo e quase não podia falar e pediram a Jesus que pusesse a mão sobre ele. Jesus o tirou do meio da multidão e pôs os dedos nos ouvidos dele. Em seguida cuspiu e colocou um pouco de saliva na língua do homem. Depois olhou para o céu, deu um suspiro profundo e disse ao homem: Efatá, isso quer dizer, abra-se. Naquele momento os ouvidos do homem se abriram, a sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus ordenou a todos que não contassem para ninguém o que tinha acontecido, porém quanto mais ele ordenava, mais eles falavam do que havia acontecido. Todas as pessoas que o ouviam ficavam muito admiradas e diziam: tudo o que faz, ele faz bem. Tudo o que faz, ele faz bem. Ele até mesmo faz com que os surdos ouçam e os mudos falem. Capítulo 8. Pouco tempo depois, ajuntou-se outra vez uma grande multidão. Como eles não tinham nada para comer, Jesus chamou os discípulos e disse: estou com pena dessa gente porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm nada para comer. Se eu os mandar para casa com fome, eles vão cair de fraqueza pelo caminho, pois alguns vieram de longe. Os discípulos perguntaram: como vamos encontrar neste lugar deserto comida que dê para toda essa gente? Quantos pães você tem? Perguntou Jesus. 7, responderam eles.
Aí Jesus mandou o povo sentar-se no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças a Deus. Então os partiu e os entregou aos discípulos, e eles os distribuíram ao povo. Eles tinham também alguns peixinhos. Jesus deu graças a Deus por eles e mandou que os discípulos os distribuíssem. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda encheram 7 cestos, com os pedaços que sobravam. As pessoas que comeram eram mais ou menos 4.000. Jesus mandou o povo embora, e logo depois subiu no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Alguns fariseus chegaram e começaram a falar com Jesus. Eles queriam conseguir alguma prova contra ele, por isso pediram que ele fizesse um milagre para mostrar que o seu poder vinha mesmo de Deus. Jesus deu um grande suspiro e disse: Por que as pessoas de hoje pedem um milagre? Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nenhum milagre será feito para essas pessoas. Então Jesus foi embora. Ele subiu no barco e voltou para o lado leste do lago. Os discípulos haviam esquecido de levar pão e só tinham pão no barco. Jesus chamou a atenção deles dizendo: Fiquem alertas e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Aí os discípulos começaram a dizer uns aos outros: Ele está dizendo isso porque não temos pão. Jesus ouviu o que eles estavam dizendo e perguntou: Por que vocês estão discutindo por não terem pão? Vocês não sabem e não entendem o que eu disse? Por que são tão duros para entender as coisas? Vocês têm olhos e não enxergam? Têm ouvidos e não escutam? Não lembram dos 5 pães que eu parti para 5.000 pessoas? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam: 12. Jesus perguntou outra vez: E quando eu parti os 7 pães para 4.000 pessoas, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam: 7. Então Jesus perguntou: Será que vocês ainda não entendem? Depois Jesus e os discípulos chegaram ao povoado de Betsaida. Algumas pessoas trouxeram um cego e pediram que Jesus o tocasse. Ele pegou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Então cuspiu, passou a saliva nos olhos do homem, pôs a mão sobre ele e perguntou: Você está vendo alguma coisa? O homem olhou e disse: Vejo pessoas, elas parecem árvores, mas estão andando. Jesus pôs outra vez as mãos sobre os olhos dele. Desta vez o cego olhou firme e ficou curado. Aí começou a ver tudo muito bem. Em seguida, Jesus mandou o homem para casa e ordenou: Não volte para o povoado. Depois, Jesus e seus discípulos foram para o povoado que ficam perto de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhe perguntou: Quem o povo diz que eu sou? Os discípulos responderam: Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é um dos profetas. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. O Senhor é o Messias, respondeu Pedro. Então Jesus proibiu os discípulos de contar isso a qualquer pessoa. Jesus começou a ensinar os discípulos, dizendo: Filho do homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e 3 dias depois ressuscitará. Jesus dizia isso com toda clareza. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: Sai da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Aí Jesus chamou a multidão dos discípulos e disse: Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça seus próprios interesses e esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Portanto, se nessa época de incredulidade e maldade alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos, também terá vergonha desta pessoa. Capítulo 9. E Jesus terminou dizendo: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o reino de Deus chegar com poder. 6 dias depois, Jesus foi para o monte alto, levando consigo somente Pedro, Tiago e João. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar. A sua roupa ficou muito branca e brilhante, mais do que qualquer lavadeira seria capaz de deixar. E os 3 discípulos viram Elias e Moisés conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos armar 3 barracas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que deveria dizer, pois ele e os outros 2 discípulos estavam apavorados. Logo depois uma nuvem os cobriu e dela veio uma voz que disse: Este é meu filho querido, escutem o que ele disse. Aí os discípulos olharam em volta e viram somente Jesus com eles. Quando estavam descendo do monte, Jesus mandou que não contasse a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse. Eles obedeceram a ordem, mas discutiram entre si sobre o que queria dizer essa ressurreição. Então perguntaram a Jesus: Por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro?
Ele respondeu: é verdade que Elias vem primeiro para preparar tudo, mas por que é que as escrituras sagradas afirmam que o Filho do Homem vai sofrer muito e ser rejeitado? E afirmo a vocês que Elias já veio e o maltrataram como quiseram, conforme as escrituras dizem a respeito dele. Quando eles chegaram perto dos outros discípulos, viram uma grande multidão em volta deles e alguns mestres da lei discutindo com eles. Quando o povo viu Jesus, todos ficaram admirados e correram logo para o cumprimentarem. Jesus perguntou aos discípulos: o que é que vocês estão discutindo com eles? O homem que estava na multidão respondeu: Mestre, eu trouxe meu filho para o Senhor porque ele está dominado por um espírito mau e não pôde falar. Sempre que o espírito ataca o meu filho, jogam no chão e ele começa a espumar e a ranger os dentes. E ele está ficando cada vez mais fraco. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei que aguentá-los? Tragam o menino aqui. Quando o levaram, o espírito viu Jesus e sacudiu com força o menino. Ele caiu e começou a rolar no chão, espumando pela boca. Aí Jesus perguntou ao pai: quanto tempo faz que o seu filho está assim? O pai respondeu: ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o espírito joga no fogo e na água para matá-lo. Mas se o Senhor pode, então nos ajude. Tenha pena de nós. Jesus respondeu: se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Então o pai gritou: eu tenho fé. Ajude-me a ter mais fé ainda. Quando Jesus viu que muita gente estava se juntando ao redor dele, ordenou ao espírito mau: espírito surdo-mudo, saia desse menino e nunca mais entre nele. O espírito gritou, sacudiu o menino e saiu dele, deixando-o como morto. Por isso todos diziam que ele havia morrido. Mas Jesus pegou o menino pela mão e o ajudou a ficar de pé. Quando Jesus entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que foi que nós não pudemos expulsar aquele espírito? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso com oração. Jesus e os discípulos saíram daquele lugar e continuaram atravessando a Galiléia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde ele estava, porque estava ensinando os discípulos. Ele lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e eles vão matá-lo, mas 3 dias depois ele ressuscitará. Eles não entendiam o que Jesus dizia, mas tinham medo de perguntar. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum. Quando já estavam em casa, Jesus perguntou aos 12 discípulos: o que é que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles ficaram calados, porque no caminho tinham discutido sobre qual deles era o mais importante. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. Aí segurou uma criança e a pôs no meio deles, e abraçando-a disse aos discípulos: aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará também me recebendo. E quem me receber não receberá somente a mim, mas também aquele que me enviou. João disse: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios pelo poder do nome do Senhor, mas nós o proibimos fazer isso porque ele não é do nosso grupo. Jesus respondeu: não o proíbam, pois não há ninguém que faça milagres pelo poder do meu nome e logo depois seja capaz de falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem der um copo de água a vocês, porque vocês são de Cristo, com toda certeza receberá a sua recompensa. Jesus continuou: quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no mar, com uma pedra grande amarrada no pescoço. Se uma das suas mãos faz com que você peque, corte-a fora, pois é melhor que você entrar na vida eterna com a sua mão do que ter as duas e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Ali os vermes que devoram não morrem, e o fogo nunca se apaga. Se um dos seus pés faz com que você peque, corte-o fora, pois é melhor você entrar na vida eterna aleijado do que ter os 2 pés e ser jogado no inferno. Ali os vermes que devoram não morrem e o fogo nunca se apaga. Se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com o olho só do que ter os 2 e ser jogado no inferno. Ali os vermes que devoram não morrem e o fogo nunca se apaga. Pois todas as pessoas serão purificadas pelo fogo, assim como os sacrifícios são purificados pelo sal. O sal é uma coisa útil, mas se perder o gosto, como é que vocês poderão lhe dar gosto de novo? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Bom, as principais notícias do dia de hoje, né? No Brasil a gente tem uma agenda um pouco mais fraca, saindo a informação, né, referente ao crescimento do setor de serviços, referente ao mês de dezembro de 2024. Esse dado provavelmente vai sair aí às 9 horas da manhã, né? Está previsto para esse horário. E a principal notícia da agenda econômica amanhã, no dia de hoje, é a divulgação da inflação, tanto núcleo como índice cheio da inflação dos Estados Unidos, que vai sair às 10h30
que provavelmente vai fazer muito preço nas principais bolsas, principalmente lá nos Estados Unidos e, consequentemente, nas outras também. Além disso, né, após a divulgação dos dados de inflação, referente ao mês já de janeiro, né, a expectativa é que seja de 0,3% a inflação no mês de janeiro, e o acumulado de 2,9%, um pouquinho acima aí do que é a meta de inflação lá dos Estados Unidos, que é por volta de 2%. Referente a outras agendas no dia de hoje, né, a gente tem, após a divulgação do dado de inflação dos Estados Unidos, o discurso do presidente do Banco Central americano, Jerome Powell. E no final do dia, às 19 horas, a gente tem também outro discurso de outro membro do Fed também, uma menor relevância quando comparado ao presidente, mas de mesma importância também. Bom, a gente chega no final do nosso estudo, né, do Evangelho de Marcos. Hoje a gente leu os capítulos 6, 7 e 8 e falamos sobre as principais agendas do dia de hoje, dia 12 de 2 de 2025. Espero que o dia de vocês seja muito abençoados e que Deus possa estar com vocês em todos os momentos do seu dia. Finalizamos e até amanhã, se Deus assim permitir. Um abraço.